E por que ele é tão importante assim? Olha só as hipóteses dele. Primeira dela, limitar-se a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então o juiz vai lá e coloca assim, ó, conforme artigo 312 está presente, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Ponto. Para a garantia da ordem econômica. Ponto. O que ele fez? Ele se limitou a copiar um trecho de lei. O juiz não pode fazer isso. Isso não é fundamentação. O juiz precisa falar que ele está mantendo a prisão por garantia da ordem pública, que existe, vamos supor, numa manutenção de prisão, um perigo concreto, que esse perigo é atual ou contemporâneo aos fatos, e aí ele tem que fundamentar. Por que existe isso? Essa é a ideia. No final tem que ter um porquê, tá? Por quê? Porque o réu solto, trará, blá, 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 blá. Tá? Tem que falar o que é a garantia da ordem pública para ele. Só que os juízes não fazem isso. Eles se limitam a copiar um pedaço de lei. E aí você vai fazer o quê? Não se considera fundamentada. Uma decisão não fundamentada, ela é nula. Tá? Se uma decisão é nula, ela não pode decretar uma prisão preventiva. E é claro que isso vai ter que explicar nos mínimos detalhes lá no seu pedido de liberdade. Porque o juiz não vai entender e não vai fazer. Lá no seu HC, né? Depois que você for utilizar, se o juiz se limitar a colocar lá o texto de lei. Então, o primeiro inciso aqui é importante nesses casos. Se você tem um caso em que o juiz se limitou a colocar os artigos de lei, deu aquelas decisõezinhas em duas, três linhas, copiando o artigo de lei. Tá aqui. Ele não pode limitar-se à indicação, reprodução, de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou a questão decidida. Ou seja, precisa mostrar que a situação fática ela está correlacionada.